Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Renato, também ao conselho da igreja, pelo convite, também pela confiança, e rogo a Deus que Ele derrame as suas bênçãos sobre esta igreja, este conselho, e assim a igreja cresça, o reino do Senhor avance. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo número 5, do versículo 21 até o versículo 43. E esse será o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Marcos 5, do 21 ao 43. Neste momento, total atenção e reverência à santa palavra do Senhor, palavra da salvação, mas também palavra da condenação. Deus cobra de nós que ouçamos com ouvidos bem atentos e abertos, e é isso que vamos fazer nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos.
Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Sobre sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor amado, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus infinito, eterno e imutável. Neste momento, ó Pai, nós nos preparamos para o momento mais importante do culto, momento em que o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos transforma pelo poder da Tua palavra. E é exatamente isso que nós pedimos a Ti. Que o Senhor seja servido de nos abençoar desta forma. Que a Tua doce voz, que criou o universo, hoje ressoe em nossos ouvidos com grande poder. Que aqueles que aqui estão, que ainda precisam vencer suas tentações e pecados, ganhem força para isso. Que aqueles que aqui estão e ainda não foram transformados pelo poder da palavra, não foram regenerados, e assim o Senhor transforme as suas vidas, aplicando Cristo aos seus corações. Rogamos que nenhum dos que aqui estão escape da Tua voz, do Teu poder. E assim, Pai, o Senhor faça por intermédio do Senhor Jesus Cristo, da Sua palavra pregada aqui, que para que isso aconteça, o Senhor me use como instrumento Teu. Apesar dos meus pecados, das minhas falhas, da minha ignorância, das debilidades, o Senhor me use unicamente como Teu instrumento para pregar aquilo que o Espírito Santo inspirou neste texto. E assim, Pai, possamos ver a glória do Senhor Jesus Cristo, o Seu brilho possa encandecer em nossos olhos, e que saiamos daqui hoje mais parecidos com Ele do que quando nós entramos, amando ainda mais do que quando nós entramos. Essa é a nossa oração, em nome e para a glória dEle. Amém. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Acho que você já deve ter ouvido esse poema, ou pelo menos esse trecho, Carlos Drummond de Andrade, um poema bem conhecido. Ele não está completo aqui, obviamente, mas essa parte nos mostra muito bem o que nós vemos exatamente nesse texto. Uma pedra no meio do caminho. Ninguém gosta de pedras no meio do caminho. Você sonha, você planeja, você quer executar e você encontra pedras no seu caminho. É algo estressante, é algo difícil de engolir. Pedras grandes, pequenas, mas que sempre acabam atrapalhando a nossa vida. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas quantas pessoas não se atrasam por causa do trânsito e acabam perdendo um voo? Uma viagem importante, uma viagem a negócios e tinha uma pedra no meio do caminho. Quem sabe seja o dia daquele jantar em família, todo mundo reunido, tudo no ponto e aquela comida tão deliciosa sendo preparada no forno e queima tudo. Já era o jantar. Uma pedra no meio do caminho. Talvez algo mais próximo de nós. Nos planejamos o mês inteiro para guardar um dinheirinho, para no final do mês, naquele final de semana, comprar uma pizza com a família e festejar a vida. Mas no dia de comprar a pizza, o gás acaba. Não tem solução. Acabou o plano. Seja aquele evento tão importante que você se arruma todinho, sai com antecedência, mas no meio do caminho, o pneu do carro fura. Quem nunca passou por uma situação assim? Talvez, quem sabe, pior. Os planos de uma vida inteira jogados fora, porque uma pedra no meio do caminho chamada câncer tomou você de surpresa. Estado terminal, 3, 4 meses, e olhe lá. Ninguém gosta de pedras, principalmente quando elas estão no meio do caminho. Esse texto fala exatamente disso, irmãos. Havia uma pedra no meio do caminho de Jairo. Seus planos frustrados, seus sonhos por água abaixo. Jairo encontra-se com o Senhor Jesus Cristo e ele está desesperado. Vemos isso
pela forma como ele fala com o Senhor Jesus. Minha filhinha está à morte, à beira da morte. É a minha filha querida, provavelmente aqui a única filha dele. Se você tem filhos, você sabe como dói ver os filhos sofrendo, quanto mais à beira da morte. Jairo chega desesperado até o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um plano: conversar com Jesus, trazer Jesus para a sua casa, a fim de que a sua pequena filhinha fosse curada, e aí toda a casa estaria em alegria, e parece que tudo está caminhando muito bem. O Senhor Jesus concorda com ele: vamos lá, Jairo, vamos na sua casa, quero ver a sua filha. Jesus já tinha fama de ser um curador, milagreiro, alguém que ressuscitava mortos, alguém que dava vista aos cegos, dava audição aos surdos, expulsava demônios. Ele poderia curar uma criança. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Uma mulher doente, uma mulher que ninguém conhecia, uma mulher que não tem nome, chega até o Senhor Jesus Cristo, atrapalha os planos de Jairo, bota tudo a perder e literalmente, inclusive a vida da filha de Jairo. Quem sabe se essa mulher não aparecesse ali naquele momento, naquela hora, quem sabe se ela esperasse 10 minutos? Ela esperou uma vida inteira. Mas havia uma pedra no meio do caminho de Jairo. Esse texto, irmãos, nos mostra que apesar de pedras aparecerem nos nossos caminhos, o Senhor Jesus Cristo, ele tem um plano eterno com cada coisa que acontece conosco. Sejam pedras grandes ou pequenas, seja um voo perdido, um pneu furado, seja uma doença em estado terminal, o Senhor Jesus Cristo, ele tem planos para as nossas vidas, e esses planos envolvem necessariamente as pedras que se encontram no nosso caminho. Nós não precisamos nos preocupar com o que vem diante de nós. Nós só precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo, ele comanda absolutamente tudo, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos, tudo para a glória dele. E ele nos faz isso nesse texto, ele nos mostra isso, apresentando para nós que nós somos completamente necessitados dele. Não há como fugir disso, não há como viver sem o Senhor. No nosso coração arde uma necessidade completa dele, uma dependência absoluta. Isso nos é mostrado nesse texto, na figura de Jairo e da mulher enferma. Jairo, ele era, como o texto nos diz, o principal da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. Ele tinha um nome. E pouquíssimas vezes você vai ver no livro de Marcos designando o nome da pessoa. Normalmente é um surdo, um aleijado, um endemoniado, alguém da mão ressequida, um homem assim, uma mulher assim. Mas nesse caso, Marcos traz o nome deste homem, e o nome dele é Jairo. Isso é como prova para nós de que esse acontecimento é verdadeiro. É como se Marcos estivesse dizendo assim: você quer saber com quem aconteceu essa história? Foi com Jairo, aquele que naquele tempo era o principal da sinagoga. Pergunte a ele, pergunte às pessoas que o conheciam. Foi exatamente assim. Esse homem também tem o seu nome apresentado aqui porque muito provavelmente ele era alguém de posses, alguém reconhecido, alguém que era famoso ali no meio em que vivia. O texto mesmo nos diz que de fato ele era rico, ele era conhecido, ele era de uma posição social elevada. O texto afirma, no final que nós lemos, que ele tinha contratado pranteadores para chorarem no funeral da sua filha. Jairo era um homem rico, era um homem conhecido, era um homem famoso, era o principal da sinagoga. Jairo tinha dinheiro, tinha posses, tinha uma família, mas Jairo, diante da enfermidade da sua filha, não é ninguém. Ele se prostra, ele suplica insistentemente ao Senhor: minha filhinha, minha amada, minha querida filhinha. Não há dinheiro que compre a sua saúde, não há fama que transforme a sua condição.
infelizmente, Jairo se vê completamente necessitado do agir soberano do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, esse texto nos apresenta a nossa necessidade do Senhor, de que Ele conduza as nossas vidas, que Ele guie o nosso caminho, os nossos passos, na figura da mulher. O texto nos diz que essa mulher, ela estava doente há mais de uma década. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia constante. Era uma eterna menstruação. Era sem fim. Se vocês mulheres já acham chato uma semana, mais ou menos, imagina 12 anos. O fluxo de sangue não parava. Era contínuo, constante. O texto nos diz que essa mulher, ela sofreu na mão dos médicos. Versículo 26 nos diz isso. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ao contrário de Jairo, essa mulher já estava pobre, ela tinha dinheiro nenhum mais. Ela gastou todo o seu dinheiro para tentar consertar a sua saúde, mas isso não bastou. Os médicos se aproveitaram dela, os médicos roubaram o seu dinheiro, nenhum tratamento dava fim à sua hemorragia. Ela já não tinha mais o que fazer, era simplesmente esperar morrer de tanto sangrar. Não havia esperança mais para aquela mulher. Ela necessitava completamente do Senhor Jesus. Ela estava indo de mal a pior. Jairo já tinha tentado de tudo, era impotente diante da morte. A mulher já tinha tentado de tudo, era impotente diante da sua enfermidade. Nenhum dinheiro pode mudar a nossa situação, nenhum médico pode transformar a nossa condição. A cura só pode acontecer quando nós reconhecemos a nossa completa dependência do Senhor Jesus. Esse texto ele nos traz à memória, irmãos, a verdade de que esse é o pensamento que deve parar em nossas mentes, o reconhecimento do nosso estado desesperador, da nossa completa dependência do Senhor, de pessoas que não têm condição de mudar ou transformar a sua forma, o seu jeito, a sua condição. O pecado tomou conta do homem completamente, com ele todos os males, todas as misérias que poderiam existir. O homem não é ninguém sem um agir soberano do Senhor. Não há esperança para o homem no pecado. Não há dinheiro, não há luta, não há absolutamente nada que possa mudar a sua condição. O Senhor Jesus vem hoje, através desse texto, lembrar a você que caso você não reconheça a sua inteira e completa necessidade dele, você estará perdido. Você pode não estar doente em estado terminal, você pode não ter filhos doentes, você pode não ter um sangramento constante, mas a Escritura lhe diz que você está morto em seus delitos e pecados, que não há esperança para você fora do Senhor Jesus Cristo. E caso você não corra para Ele, assim como Jairo fez, caso você não se prostre diante dEle, assim como aquela mulher o fez, você jamais encontrará esperança na sua vida. Você é chamado por Deus a reconhecer a mais profunda necessidade que você tem do Senhor Jesus. E esse texto é bem claro, mostrando esses dois personagens, Jairo e a mulher enferma. Não importa quem você é. A Escritura não faz acepção de pessoas, principalmente quando o assunto é pecado. Romanos nos diz que todos foram encerrados no pecado, que todos estão mortos em pecado. Não importa se você é tão rico quanto Jairo, ou tão pobre quanto a mulher. Não importa se você é homem, ou se é mulher. Se você é doente e há anos luta com a doença, ou se você é uma pessoa completamente sadia. Se você é famoso, conhecido, por onde quer que você vá, ou se você é um completo desconhecido, como é o caso da mulher. Não importa se você é corajoso como Jairo, que no momento em que o Senhor Jesus Cristo desembarca ali na praia, ele logo vai à frente de todo mundo, conversa com o Senhor Jesus Cristo, diz qual é o problema dele, sem vergonha alguma. Você é uma pessoa bem extemporânea, bem simpática, conversadora, ou se você é uma pessoa tímida,
pessoa retraída, como aquela mulher que vai devagar, provavelmente coberta, com medo de tocar em outra pessoa, com medo de conversar com o Senhor Jesus Cristo, simplesmente pensando em tocar na veste dele. Não importa quem você é, rico, pobre, famoso, desconhecido, homem, mulher, jovem, criança, sadio, doente, absolutamente nada fará diferença na sua condição de pecado. Você provavelmente está perdido e caminhando para o inferno. A única coisa que pode mudar a sua situação é a fé no Senhor Jesus Cristo. O único que pode mudar o rumo da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa prostrar-se aos seus pés, tocar nas suas vestes, rogar, clamar, ir até Ele, se lançar diante dEle, abrir o seu coração, reconhecer a sua inteira necessidade do Senhor Jesus. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Ela estava impura há 12 anos, mais de uma década. A impureza da mulher nesse período a impedia de ter um convívio social. Ela não podia viver em sociedade. E isso é algo terrível. Você deve se lembrar dos poucos meses em que a gente passou enclausurados nos nossos apartamentos, nas nossas casas, por causa da pandemia. Não podíamos ver um ao outro, não podíamos sair, não podíamos festejar a vida. Era a condição dessa mulher. Ela estava impura há 12 anos. Essa mulher, ela não cultuava ao Senhor. Ela era uma mulher judia. Ela era uma filha da promessa. Ela era uma participante do povo do Senhor, do povo da aliança, da família de Deus. Mas ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia entrar no templo, ela não podia oferecer sacrifícios, ela não podia tocar em ninguém, ela vivia completamente na ausência da presença do Senhor por causa da sua doença. 12 anos sem ir a um culto. Essa mulher, ela reconhecia a sua necessidade. E na primeira oportunidade que ela tem, ela corre até o Senhor Jesus Cristo. Talvez seja exatamente isso que falta em você. A lembrança de que você precisa do Senhor Jesus. Talvez essa lembrança não exista em sua memória, em sua mente. E seja exatamente por isso que você não corre até Ele. Talvez seja exatamente por isso que você está acostumado a faltar os cultos. A não se encontrar com o único que pode mudar a sua condição. Você não compreende que apesar de não ter um sangramento ininterrupto, a sua vida está decaindo espiritualmente, você está morrendo e caminhando a passos largos para o inferno. E você não reconhece isso porque Cristo, semana após semana, Ele diz: eu estarei na igreja presbiteriana do Cristo Rei. De manhã e à noite, você sabe disso, mas você não se importa em encontrar-se com Ele, em se lançar na presença dEle, em dizer: Senhor, eu só preciso de Ti e de Ti somente. Você está acostumado com aquilo que o pecado e a impureza trazem como consequência sobre você. A distância entre você e Deus. Você não se importa mais com os cultos, você não se importa mais com a comunhão, você não se importa mais em cantar ao Senhor, louvar a Ele, orar a Ele, ouvir a sua voz. Nesta noite o Senhor Jesus lhe chama a reconhecer a sua necessidade dEle, a fim de que haja vida eterna e salvação para você, e correr para os braços dEle, clamar por Ele. Ele é a única esperança para você. Você não encontrará essa esperança nos psicólogos, você não encontrará essa esperança nos remédios, você não encontrará essa esperança nas terapias, você não encontrará essa esperança nas amizades, você não encontrará essa esperança nos seus relacionamentos, no namoro, noivado, no seu casamento, nos filhos, nos netos. Você não encontrará essa esperança em lugar nenhum, senão no Senhor Jesus Cristo, somente nele. Todos os seus esforços para mudar a sua situação serão em vão. Você vai acabar com todas as suas posses e você não conseguirá comprar a sua alma.
Senhor Jesus lhes chama hoje a reconhecê-lo como o único no qual há esperança para você. Reconhecendo isso, nós começamos a perceber que o Senhor Jesus ele tem tudo em suas mãos, inclusive a nossa própria vida. Ele tem a salvação e a condenação em suas mãos, e Ele organiza todo o universo no grande teatro de Deus para a glória dEle. E Ele nos mostra o quanto Ele comanda toda a história, todo o tempo, todos os acontecimentos para a glória dEle, mostrando também a importância de crermos nele. O texto nos diz que a mulher foi curada. Ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela experimentou cura. E Cristo percebe a diferença do toque dela para o toque dos outros. O texto ele é bem enfático em dizer no versículo 24 que grande multidão o seguia comprimindo-o. O Senhor Jesus estava rodeado de pessoas, essas pessoas estavam apertando o Senhor Jesus. Você já deve ter andado assim, talvez lá no centro, com uma grande multidão, quem sabe. Você não consegue dar um passo à sua frente sem talvez pisar no calcanhar de alguém. Era assim que Cristo estava ali no meio daquela multidão. A todo tempo as pessoas esbarrando nele, comprimindo ele, apertando ele. E do nada o Senhor Jesus Cristo para e volta-se para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. É até cômico isso. Bom, Jesus. Né? Alguém tocou, é óbvio, está todo mundo se tocando aqui, se esbarrando. Tem uma multidão com o Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: não, alguém me tocou com fé. Há uma diferença, irmão, de quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo com fé e quando nós nos achegamos à semelhança da multidão que sempre queria os benefícios do Senhor, mas nunca o Senhor Jesus por si mesmo, crendo que Ele é o Salvador. O toque daquela mulher no Senhor Jesus Cristo foi um toque cheio de fé. E os discípulos, que eram os próprios que caminhavam com o Senhor Jesus e o conheciam muito bem, nem se importaram com isso. O Senhor Jesus Cristo para a multidão, pergunta quem o tocou, explica que ele sentiu um toque de fé, e aquela mulher, ela ouve tudo. Provavelmente ela ainda estava ali pertinho do Senhor Jesus Cristo. Ela entendeu tudo o que aconteceu. Ela percebeu que o toque que ela deu no Senhor Jesus Cristo, nas suas vestes, foi um toque diferenciado. E que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha notado isso. Ela então se prostra diante dele, é o que o texto nos diz. Após perceber que ela estava curada, que algo diferenciado havia acontecido, ela se lança aos pés dele e ela abre o seu coração, ela conversa com o Senhor Jesus Cristo. Ela diz: Senhor, foi exatamente isso que aconteceu, quem te tocou fui eu. E ela conta a história ao Senhor Jesus, é o que nos diz no versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A ideia aqui do texto é que a mulher contou a sua história. Senhor, eu tenho tantos anos, eu tinha um fluxo de sangue até 1 minuto atrás. Eu venho sofrendo com isso. Eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, toda a minha fortuna, que não era tão grande assim. Quebrei o meu cofrinho várias vezes. Senhor, eu não tenho comunhão com o Pai, eu não vou à sinagoga, eu não vou ao templo, eu estou imunda, eu não posso tocar nas pessoas, porque quem eu toco também fica imundo. Eu não posso ter relações com meu esposo, senão ele fica imundo. Eu não posso pegar os meus filhos no braço, porque eles ficam imundos. Eu tenho que ter cuidado por onde anda, eu não posso sair de casa à toa. Eu tenho que me esconder, porque apesar de tudo isso, e além de tudo isso é vergonhoso para mim. As pessoas sabem quem eu sou, porque elas me conhecem. Há anos eu moro no mesmo lugar. E eu saí de casa hoje, eu pensei, eu preciso tocar no Senhor Jesus, porque as pessoas que tocam nele são curadas. Eu preciso tocar no Senhor Jesus, porque Ele é o Messias, e aqueles que o tocam são transformados.
Eu não tenho mais esperança na minha vida e eu só preciso do Senhor, e é por isso que eu vim aqui e lhe toquei. Eu estou curada. Essa mulher, ela conta a história dela ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo não apenas a curou, mas Ele a salvou. E o texto é muito bonito. No versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo se volta para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Cristo a chama de filha. Meus irmãos, isso é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Nós estamos acostumados a dizer que somos filhos de Deus, mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo isso com respeito a uma mulher impura, uma mulher que sofreu a vida inteira, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que atrapalhou todo o andar ali das coisas, os planos de ir até a casa de Jairo e tudo mais. O Senhor Jesus Cristo volta para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Você não é apenas uma mulher qualquer, você é filha. Você não é uma bastarda, você é filha. Não importa qual seja a sua doença, você é filha. Não importa se essa doença é contagiosa, se ela traz impureza para você, você é filha e você tem livre acesso a mim, e eu lhe carrego nos braços e eu cuido de você. Não importa absolutamente nada, sua esperança está em mim, você é minha filha, é assim que ele a chama. O Senhor Jesus Cristo dispensa sobre ela todo o seu carinho, todo o seu amor, considerando a parte da própria família dele. E ele deixa bem claro que a ideia não é tocá-lo pura e simplesmente, mas a fé. A fé, ela vale muito mais do que qualquer toque. Foi exatamente por causa da fé dessa mulher que ela foi salva, que ela foi curada. São as palavras de Cristo: a tua fé te salvou. Não é tocar em Cristo que faz qualquer diferença, até porque hoje você não teria como tocar nele. O Senhor Jesus Cristo, Ele está no céu, seu corpo está no céu, Ele está conosco espiritualmente. Nós não temos como tocar no Senhor Jesus Cristo. Toda tentativa de tocar em Deus será vã. Todo desejo por tocar em Deus será antibíblico. É impressionante isso, porque outro dia eu ouvi uma música em uma igreja terrível. A música dizia que as pessoas queriam tocar o Senhor Jesus Cristo, tocar a sua face, tocar o seu corpo, abraçar-se com o Senhor Jesus, como se isso valesse alguma coisa. O que o Senhor Jesus Cristo diz aqui é que a fé daquela mulher a salvou. Cristo, ele a despede em paz, curada, salva, viva, por causa da fé dela. A fé daquela mulher, irmãos, estava baseada em uma promessa a respeito do Messias. Aquela mulher, ela era judia, ela conhecia muito bem o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo número 2, nos diz: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa era uma promessa com respeito ao Messias, aquele que seria precedido por Elias, e o foi por João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Uma promessa com respeito ao Senhor Jesus, que viria o sol da justiça e traria salvação nas suas asas. E aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, a mesma palavra asas é a palavra orlas, nas orlas das suas vestes. Aquela mulher, ela sabia muito bem, porque esse era um conteúdo, era uma promessa que era muito bem pregada e ensinada no meio do povo judeu. O Messias, ele curará, ele transformará, ele salvará pelas orlas das suas vestes. Aquela mulher, ela vai até o Senhor Jesus Cristo, desejosa de tocar as vestes dele, não porque ela imagina que as vestes do Senhor Jesus Cristo tivessem algum poder,
mas porque ela sabia que aquele era de fato o Messias, o Deus encarnado, o homem que é o próprio Deus, que morreria pelos seus pecados, que a salvaria dos seus pecados, da sua condenação do inferno. Não havia mais esperança para aquela mulher, mas a fé dela a conduziu a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Se não fosse isso, o próprio Senhor Jesus Cristo não teria declarado que ela estava salva. O fato de ela tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo identifica a fé daquela mulher. Esse no qual eu toco, nas vestes de quem eu toco, é precisamente o Messias. A mesma coisa acontece com Jairo. Ele estava desesperado, louco, a sua filhinha à beira da morte, não sabemos qual enfermidade que ela tinha. Mas Jairo já não tinha mais onde se estribar, onde se segurar. Ele vai até o Senhor Jesus Cristo. Ele clama ao Senhor Jesus Cristo, insistentemente, é o que o texto nos diz, com insistência. Ele lhe suplica: minha filhinha está à morte. Impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. O Senhor Jesus Cristo concorda com ele e talvez esse seja um momento de grande alegria para Jairo. Agora, enfim, aquele no qual eu deposito as minhas esperanças vai até a minha casa, vai transformar a minha filha, trará salvação para ela. Tudo estava caminhando bem e de repente aparece uma pedra no meio do caminho de Jairo. Uma mulher desconhecida, cheia de enfermidade. O Senhor Jesus Cristo para. Jairo estava com pressa. O Senhor Jesus Cristo pergunta quem lhe tocou. O Senhor Jesus, está todo mundo lhe tocando, bora. Pergunta mais boba: não, alguém me tocou. Eu senti um toque de fé. Alguém me reconhece como o Messias aqui no meio desse mundo todo, essa multidão inteira. Senhor, fui eu. Ah, foi você, mulher. Me conte a sua história. Ah, Jesus, é porque eu tenho um fluxo. Jesus, bora, minha filha está esperando, deixa essa mulher para lá. O texto nos diz que depois que essa mulher contou a história dela, depois que ela declarou toda a verdade ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para ela que a sua fé a salvou, alguns homens da casa de Jairo chegaram até ele e disseram: olha, Jairo, acabou, ela morreu, deixa quieto, deixa Jesus aí, não deu tempo, já era. A providência do Senhor impede que as coisas aconteçam como Jairo queria que acontecesse, no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. A pergunta que esse texto faz a você é: como você reage diante das pedras no seu caminho? Como você reage quando coisas acontecem que te impedem de fazer o que você tinha planejado fazer, da forma como tinha planejado o seu sonho, de concretizar tudo aquilo que estava na sua agenda? Como você reage quando as pedras no seu caminho surgem e infelizmente as coisas não vão como deveriam ir? Quando você está apressado e aquele semáforo fecha, segundos, mas que são os segundos mais especiais da sua vida, o seu casamento, e você não é a noiva pode ir atrasar. Talvez sejam os segundos em que a sua mulher está gritando com dores de parto e não dê tempo chegar no hospital. Como você reage quando naquela sua viagem a negócios, o grande negócio da sua vida, uma bolada, uma fortuna você iria ganhar, e no meio do caminho o pneu do carro fura, um acidente acontece, está tudo ileso, tudo ok, tudo legal, mas tudo foi por água abaixo. Você faltou à entrevista de emprego. O tempo não foi o seu. Quem sabe você não chegou atrasado nas portas do colégio que iriam sediar o Enem. 1 minuto. Foi aquele 1 minuto
que você passou na frente do espelho ajeitando o cabelo. Você sabia que podia ter saído mais rápido. Não fez. Uma pedra no meio do caminho. Nós encontramos pedras todos os dias. Nós encontramos atrapalhos todos os dias. E essas coisas acontecem para nos provar que nós não comandamos a nossa vida, que as coisas não são do nosso jeito, as coisas não são do nosso tempo. E você deveria entender isso há muito tempo. Desde que você começou a confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e aquele que comanda a sua vida, aquele no qual você deve depositar a sua esperança, é Ele quem comanda a sua vida, ou não? Você ainda continua se culpando, como se as pedras no caminho fossem sua culpa, literalmente. De fato, você é responsável por tudo aquilo que você faz, mas muitas vezes as pedras no meio do caminho, vindas pela nossa própria responsabilidade, nada mais são do que a providência de Deus nos alcançando, a fim de que o caminho que nós venhamos a trilhar seja aquele que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Vocês jovens devem saber muito bem o que é isso. Quando vocês, em algum acesso de raiva, acabam falando que não devia para aquela sua namorada, e ela fica triste, amargurada e diz: eu quero terminar. Lá se foi o relacionamento, o namoro, o desejo de casar, era a mulher da sua vida, era o homem, seu príncipe encantado, mas no meio das tantas, aconteceu alguma coisinha que mudou o coração da pessoa e você agora se viu com o seu plano, seu casamento destruído. Tudo por água abaixo. Porque chegou alguém mais bonito que você. Porque chegou um homem que tem uma lábia melhor que a sua. Porque, enfim, o outro tem um carro, você só tem uma moto. E a pedra no meio do caminho destruiu o seu sonho. E até hoje você chora, desconsolado ou desconsolada, porque não crê na providência do Senhor. Você não crê que muitas vezes Deus coloca pedras no meio do nosso caminho simplesmente para nos mostrar que as coisas não são como nós queremos. Você deveria saber disso há muito tempo. A história dessa mulher do fluxo de sangue, ela se encontra exatamente na metade, no meio da história de Jairo. Ela divide a história de Jairo justamente para nos mostrar isso. Esse é o intento de Marcos ao colocar essa história, uma história no meio da outra. Uma história que atrapalhou os planos da outra. Uma história que chegou, caiu de paraquedas, destruiu os planos de Jairo e muito além de furar um pneu, perdeu um emprego, perdeu uma prova, o Enem, perdeu uma namorada, um futuro talvez. Há uma vida em jogo e essa vida é perdida. Talvez você se culpe até hoje, por algum momento em que a vida de alguém esteve em suas mãos e ela se foi. Porque você, pai, felizmente acelerou demais e não se lembrou que o seu filho estava atrás, sem cinto. Porque você achou mais preciosa a sua entrevista de emprego do que a vida da sua esposa. E hoje ela está com o Senhor enquanto você está viúvo. Uma pedra no meio do caminho apareceu. Ceifou a vida dele, a vida dela. E hoje você se culpa. Não que a culpa não seja sua, se houve irresponsabilidade. Mas você deve se apegar ao Senhor Jesus Cristo, na certeza de que absolutamente tudo que acontece na sua vida é uma providência dele, guiando cada passo, cada decisão, cada acontecimento para a glória dele, independente de qual seja esse acontecimento, bom ou mal para você. Até os males que nos sobrevêm, é a providência de Deus nos aperfeiçoando. Jairo poderia reclamar com o Senhor Jesus Cristo, poderia ter dado um grito naquele momento, provavelmente, agora que eu sou pai também, como Jairo foi, eu imagino que ele caiu no chão e chorou amargamente.
a notícia da morte de uma filha. Aquela mulher já vinha com enfermidade há 12 anos. Pelo amor de Deus, ela não podia esperar. Deixa a gente ir lá para casa. Cura minha filha. Aí, Jesus é teu. Pronto, passa o dia todo com ele, leva ele para a tua casa também. Talvez Jairo tenha olhado para aquela mulher como ele nunca olhou antes. Talvez ele nem a conhecesse. Ele era conhecido, ela não. Quem sabe Jairo não fomentou em seu coração uma ira contra aquela mulher. Por que que ela apareceu no meu caminho? Por que que ela atrapalhou a jornada? Por que que ela veio? Essa mulher tinha que aparecer, não podia esperar um dia, 1 hora, 10 minutos. Infelizmente, a nossa fé nos faz muitas vezes praguejar contra as coisas que estão no absoluto controle do Senhor Jesus Cristo. Jairo deveria ter olhado para aquilo que aconteceu e ter entendido que o Senhor Jesus Cristo, no controle de tudo, estava controlando tudo. Vejam, o Senhor Jesus Cristo chama aquela mulher de filha. A semelhança de Jairo, que vai até o Senhor Jesus Cristo por causa da sua filha, que está doente, à beira da morte. O Senhor Jesus Cristo diz: filha, tua fé te salvou, você está curada, você está viva, vai em paz. Jesus, mas e a minha filha? Jairo, eu tenho outros filhos. E eu vou cuidar de cada um. E cada um no seu tempo. E cada um no seu jeito. Infelizmente, irmãos, o nosso coração pecaminoso às vezes duvida do controle do Senhor Jesus Cristo. Será que você poderia dizer que enxerga as pedras no caminho, as dificuldades, as enfermidades, as dores, a morte, como sendo a providência poderosa do Senhor Deus, fazendo tudo para a glória do seu Filho Jesus Cristo, no tempo dele, do jeito dele? Será que a sua fé, ela pode afirmar isso? O Senhor Jesus Cristo comanda tudo para a glória dele. E ele nos faz isso, para que o nome dele seja engrandecido. Ele controla a nossa vida com esse intuito. Isso nos é apresentado aqui também nesse texto. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como alguém que sabe absolutamente tudo o que está fazendo. Isso é bem interessante, aqui no texto de Marcos. O Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como alguém que está um pouco aéreo. Ele está abstraindo demais. Ele é apresentado aqui em Marcos, nesse texto, como alguém que não tem um rumo muito certo. A cabeça dele não está girando muito bem. Ele está contrário a todas as evidências. O pior aconteceu. A menina morreu. Jairo se entristeceu. Essa talvez fosse a maior dor que alguém poderia sentir. A perda de um filho. Há quem diga que essa dor é tão grande que ela nem tem nome. Quem perde o esposo, a esposa, é viúva. Você consegue entender qual é a dor dessa pessoa. Quem perde o pai, a mãe, é órfão. Você consegue entender qual é a dor dessa pessoa. Mas quem perde um filho não tem palavra nenhuma que traduza essa dor. Quem perdeu um filho, simplesmente perdeu um filho. E as palavras do Senhor Jesus Cristo para Jairo são: não temas, crê somente. Bom, Jesus, não era isso que eu esperava, né? Eu perdi uma filha. Eu perdi uma filha porque essa mulher apareceu aí. Falou um bocado de coisa, foi curada. Ah, que bom, ela foi curada, mas ela podia aguardar. O Senhor combinou comigo que iria para minha casa e no meio do caminho se atrapalhou, deu atenção a outra pessoa e agora minha filha morreu. O Senhor vem com essa conversa de não temas, crê somente. Então, não tenho do que ter medo, Senhor Jesus. Eu tinha medo até minha filha morrer, agora ela já morreu, acabou. Por que eu vou crer? Crer no quê? Eu creio no Senhor, é por isso que eu vim até aqui, mas agora já era. Agora ela morreu. O Senhor está fingindo que nada aconteceu. As
palavras do Senhor Jesus Cristo podem não ter sido compreendidas por Jairo ou por você nessa noite. Mas Cristo estava mostrando que a mesma fé que salvou a mulher poderia ser aplicada e exercida por Jairo. A mesma fé que a mulher exerceu poderia estar no coração de Jairo, se ele compreendesse que o Senhor Jesus Cristo era o único capaz de mudar a sua situação e, tendo todo o poder em suas mãos, faria tudo de acordo com a vontade dele. O Senhor Jesus Cristo sabia o que estava fazendo. Ele sabia cada passo que estava sendo dado. Ele sabia por que ele pisou naquela terra. Ele sabia que a mulher iria tocar nele. Ele sabia quem era a mulher. Ele conhecia a história dessa mulher. O Senhor Jesus Cristo, ele é onisciente, ele é o Deus Todo-Poderoso e nada é oculto aos seus olhos. Mas esse texto está aqui para nos mostrar que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus Cristo dessa forma. Isso é um grande problema para a nossa fé. Os nossos olhos ainda precisam ser abertos para entendermos que o Senhor faz tudo do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele. Isso nos é apresentado aqui em meio a alguns contrastes. O primeiro deles, quero que você acompanhe comigo no verso 37 e no verso 24. O verso 37 nos diz: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O versículo 24 nos diz: Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aqui nós vemos dois momentos da história. O momento em que o Senhor Jesus Cristo está diante de uma multidão, muita gente ao seu redor, comprimindo, apertando. E um outro momento em que o Senhor Jesus Cristo está em uma casa, em um quarto, de forma mais privada, apenas com algumas pessoas: Pedro, Tiago, João. O mesmo Cristo que cura em meio à multidão, onde toques são dados aleatoriamente, é o mesmo Cristo que cura dentro de um quarto, fechado, na presença de pouquíssimas pessoas. O mesmo Cristo que cura como se fosse sem vontade, sem desejo algum, sem plano algum. Aquela mulher tocou o Senhor Jesus Cristo e foi curada. E o Senhor Jesus Cristo se volta como se fosse algo de surpresa. Sabemos que não foi. Ele sabia de tudo, ele conhecia tudo. O mesmo Jesus que cura como se não quisesse, é o mesmo Jesus que diz: eu quero. Talitá, cume, menina, se levanta, ressuscita dos mortos. O mesmo Jesus que está aqui hoje, de forma pública, curando corações através do poder da sua voz soberana. Voz que criou o universo e recria em nós a sua própria imagem. É o mesmo Jesus que estará com você na sua volta para casa, independente do que aconteça no meio do caminho. É o mesmo Jesus que estará com você no seu trabalho, no seu emprego, na sua cama. Esse é o Jesus que cuida de você, não apenas lhe alimentando publicamente no meio do culto, da assembleia solene do Senhor, mas Ele também é o Jesus que está com você, que conhece a sua dor, que senta do lado da sua cama, que toca em você e que deseja fazer tudo com você de acordo com a vontade dEle. Não há impedimentos para o agir do nosso Senhor. Não importa onde você se encontra, se aqui, nessa igreja, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, o mesmo Deus que cura, Ele age em qualquer lugar. Isso não significa que você não precisa vir à igreja buscar o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que Ele está com você, independente do momento no qual você se encontra. Esse texto também nos mostra isso em um outro contraste. Veja o versículo 38 e o versículo 40, parte A. Versículo 38 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E o versículo 40, parte A, diz assim: e riam-se dele. Veja o contraste. O Senhor Jesus Cristo chega na casa de Jairo e o que ele vê são pessoas chorando, pranteando. Aquela menina estava morta. Provavelmente eles estavam ali ao redor da sua cama, o corpo da menina ali deitado, e as pessoas
chorando. Eram profissionais do choro. Eram pessoas contratadas para chorar nos funerais. Dava para ouvir o choro dessas pessoas de longe. A ideia é exatamente essa. Para isso essas pessoas eram contratadas. Para que o clima de luto fosse percebido por todos na vizinhança. Aquela família não está alegre. Mas 2 versículos depois, o texto nos diz que aquelas pessoas começaram a rir do Senhor Jesus Cristo. E esse é um contraste bem interessante. Enquanto as pessoas choravam, pouco tempo depois elas começam a rir, e elas fazem isso por causa do que Cristo diz. Por causa das palavras de Cristo. E Cristo fala poucas vezes aqui nesse texto. Sabe por que essas pessoas riram de Cristo? Porque aquilo que Cristo falou soou como uma loucura. Era um riso de ridicularização. Eles estavam imaginando que o Senhor Jesus Cristo era louco. Ora, nós somos profissionais do choro. Nós somos pessoas que trabalham na funerária e somos contratados justamente para chorar a morte de alguém. Nós conhecemos quando uma pessoa está morta, nós sabemos o que é a morte, nós trabalhamos com a morte. E aí esse homem de repente chega aqui, olha para todo mundo e diz: por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. Está doido. Esse aí precisa fazer um curso de reciclagem lá na nossa funerária. Esse aí precisa conhecer melhor a morte. Esse aí não sabe nem o que é morrer. E eles começaram a rir, caçoar do Senhor Jesus Cristo, ridicularizá-lo. De fato, irmãos, muitas vezes o Senhor Jesus Cristo é enxergado assim, como um homem ridículo, pela forma como ele age, pelas coisas que ele diz, pela forma como ele entende os acontecimentos, porque, enfim, a nossa visão, às vezes, fala mais alto do que a forma como ele enxerga tudo. Não importa o que ele diga, importa o que eu digo, como eu interpreto os fatos, e para mim essa pedra no meio do caminho acabou com a minha vida. Eu não tenho mais esperança, não tenho mais motivo para viver, e é assim que eu me enxergo. Não importa se Deus lá do céu já programou tudo, já determinou tudo, já decretou tudo, inclusive isso que acabou de acontecer comigo. Não importa como ele vê isso. Não importa se ele vê isso como algo bom, como uma proteção, como a providência dele me alcançando. Importa que eu não gostei. Com a nossa arrogância, a nossa altivez, nós ridicularizamos o Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas, elas não conheciam Jesus, a sua obra, elas não sabiam que ele era Deus. O Senhor Jesus Cristo não mente. De fato, a menina dormia. Ela estava morta, mas ela dormia. Porque é assim que o Senhor Jesus Cristo vê a morte. Ao contrário de nós, que para quem a morte é o fim de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo vê na morte a porta para a comunhão plena com o Pai. Aquela menina dormia, porque ela seria ressuscitada. Assim como a Escritura nos mostra que aqueles que morrem também estão dormindo. Não quero aqui defender o sono da alma, isso fique bem claro. Mas a ideia de a morte ser comparada ao sono é porque logo, logo nós vamos despertar dessa morte. Nós ressuscitaremos com esse mesmo corpo glorificado e para sempre estaremos com o Senhor. Quando Cristo diz para aquele povo, essa menina dorme, o que ele estava trazendo para eles era uma aula de teologia. Era dizendo para eles: vocês que são judeus, não acreditam na ressurreição, não acreditam no meu poder, não acreditam que eu controlo tudo e que nem a morte tem poder sobre mim. Não importa quem morra, eu tenho o poder de ressuscitar. Essa menina, ela está como quem dorme. E as pessoas riram da cara do Senhor Jesus Cristo. Para Cristo, a morte é apenas como um sono. Ela pode acabar a qualquer momento. A pessoa pode despertar a qualquer momento. Mas a mensagem da ressurreição, ela é absurda. Ela causa risos. Porque ninguém ressuscita fácil, não. A mensagem da ressurreição, ela confronta a ciência, confronta a lógica, confronta a nossa razão. Não é necessário que seja uma ressurreição. Às vezes os simples acontecimentos que nós interpretamos da nossa forma, do nosso jeito, na nossa razão,
contrariam a forma como Deus enxerga o mundo, o palco da sua glória. Cada coisa determinada, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo e acontecendo do exato jeito que Ele quis que acontecesse, predeterminado desde antes da fundação do mundo. A ressurreição não deve ser motivo de zombaria, como foi aqui. Da mesma forma, as pedras no seu caminho não devem ser. Deve ser motivo de glória. Glórias a Deus, honras ao nome dEle e reconhecimento da sua necessidade dEle, do controle absoluto dEle sobre a sua vida. O Senhor Jesus Cristo se passa por louco nesse texto, mas Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, Ele sabe exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, quando deve acontecer. Cristo não se espanta com nada. Cristo não é pego de surpresa, por mais que pareça que seja. Ele desembarca ali, Jairo já chega. Jesus, vamos lá para minha casa? Eu não estou fazendo nada, deixa eu ir aqui com Jairo, né? Não tem nada para eu fazer, não planejei nada. Jesus, eu te toquei, alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Eu não entendi. Tá, alguém me tocou sim, eu senti alguém me tocar. Foi você? Me conte a sua história. Jairo, tua filha morreu. Não, Jairo, não se preocupe não, só tenha fé, creia. Essa menina, ela está dormindo. Se Jesus não sabe nem o que está dizendo, não sabe para onde está indo, não tem rumo, não sabe o que está falando, não sabe o que vai fazer, como esse Jesus pode estar no controle de tudo? Infelizmente, irmãos, o problema está na nossa visão. O problema está na nossa fé. O problema está em nós. Nós somos aqueles que reclamamos com tudo no mundo, porque as coisas não acontecem da forma que nós queremos. Nós somos aqueles que nos inchamos de ódio e de raiva. Somos aqueles que caem em depressões profundas, em tristeza, em amargura, em ânsia, em pânico. Porque, enfim, as coisas não são como nós queremos que sejam. E por mais que isso envolva doenças, enfermidades, perdas, morte, a nossa fé que deveria estar pura e simplesmente no Senhor Jesus Cristo, Ele comandando tudo, apesar de nas situações da vida, aparentemente, Ele não saber nem que rumo as coisas estão tomando, saber nem se alguém está morto ou vivo, está dormindo. Que ridículo. A nossa fé transcende qualquer forma ridícula de tratar o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Senhor acima de tudo e todos. O Senhor que comanda o universo da forma dEle. Isso fica bem claro nesse texto, em um quarto contraste. Versículo 41 e versículo 30. Versículo 41 nos diz assim: tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o versículo 30 nos diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Além de um contraste, um paralelo entre Jairo e a mulher enferma, esse texto nos traz um paralelo, um contraste entre a menina e a mulher. São duas histórias completamente opostas. Uma mulher madura, sofrida, experimentada, uma mulher de verdade, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que já sabia muito bem o que é ser mulher, e uma menina, uma criança, 12 anos, provavelmente aí perto da idade, de uma média de idade da menarca, da primeira menstruação, do primeiro fluxo de sangue. Talvez o texto nos mostre ela como uma menina, justamente porque ela não tinha chegado nesse momento da sua vida ainda. Ela não tinha experimentado viver em todas as suas categorias. Ela não era uma mulher de verdade, ela era uma criança, inocente, brincalhona, começando a vida agora. O Senhor Jesus Cristo fala com ela na língua dela, que é aramaico, Talitá cumi, menina, levanta-te. Mas com a mulher, o Senhor Jesus Cristo não diz nada, não fala absolutamente nada, ele só questiona quem tocou. A mulher toca o Senhor Jesus Cristo e exerce a sua fé,
Mas com a menina é diferente. É o Senhor Jesus Cristo quem toca a menina. Esses contrastes são muito claros no texto. A mulher ela não tinha convívio social nenhum, ela era impura. A menina era uma criança e ela era filha do principal da sinagoga, o que implica dizer que ela estava em todos os cultos. Ela ia no sábado de manhã, no sábado à noite, na quarta-feira de oração, na quinta-feira de doutrina. Ela era a filha do principal da sinagoga. Ela estava com ele. Ela tinha comunhão com o pai o tempo inteiro. Aquela mulher era uma mulher pobre, porque ela já tinha despendido tudo com os médicos. Aquela menina era filha de um homem rico. Ela tinha tudo. A mulher não podia cultuar. A menina não faltava um culto. Ambas precisavam do Senhor Jesus Cristo. Ambas foram transformadas por Ele. Cristo amavelmente conversa com a mulher e amavelmente toca naquela menina. Com carinho, ele ouve a história da mulher. Com carinho, ele se assenta do lado da menina, toca na menina e a ressuscita. E é essa doce voz do Senhor Jesus Cristo que transforma tanto uma mulher madura, quanto uma criança inocente, para provar para você que não importa quem você seja, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Não importa o quão distante você esteja dele em termos de igreja, ou há quanto tempo faz que você não cultua ao Senhor Jesus. E não importa também se você esteve no culto hoje pela manhã, e na reunião de doutrina na quinta, na reunião de oração na terça, no culto nos lares, no sábado à noite, no domingo da semana passada, e não importa se faz 10 anos que você não falta um culto ao Senhor, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Nada mais nessa vida poderá trazer para você a salvação da sua alma. Você precisa experimentar o toque salvífico de Cristo. E é aqui nesse texto onde essa verdade nos é trazida, apresentada dessa forma belíssima. Cristo comandando tudo para a sua glória, e nós, como necessitados dele, precisamos reconhecer que ele age da forma como ele quer. Aquela mulher não sabia nada a respeito disso. Jairo não sabia nada a respeito disso. A sua filha não sabia nada a respeito disso. Mas nos tempos eternos, o Senhor Deus já tinha programado aquele encontro. Nos é dito no texto que aquela mulher fazia 12 anos que tinha aquele fluxo de sangue. A exata idade daquela menina. Isso não é à toa, porque é assim que o Senhor Deus trabalha. Aos nossos olhos isso não faz talvez o menor sentido. Mas no momento em que aquela menina nasceu, o Senhor Jesus Cristo tocou naquela mulher e disse: vai ter um fluxo de sangue, e ambas vão viver durante 12 anos nessa situação. A menina cheia de saúde e essa mulher adoecida. E chegará o dia em que eu vou desembarcar e o pai dessa menina vai estar louco sem conhecer essa mulher, mas eu já sei de tudo e eu programo esse encontro para esse dia. E aquilo que deveria ser uma pedra no meio do caminho de Jairo, nada mais era do que a providência soberana do Deus bendito, do Rei que comanda todo o universo para a glória dele, juntando tudo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse exaltado. O que implica dizer que não importa se você é doente, não importa quanto tempo você tem doença, não importa se tudo vai mal em sua vida, se você está pobre, se você é rico, se você tem filho doente, se você perdeu um filho, uma esposa, um marido, os pais, a sua vida está se acabando, não importa se você está com doença terminal, o que importa é que você deve ter fé nesse Jesus, o único que comanda o universo inteiro para a glória dele. E sim, aquele preguinho que furou o pneu do seu carro na ida para a entrevista de emprego foi colocado ali propositavelmente por ele. Porque um caminhão de prego passou 1 ano antes e derrubou um prego naquela estrada. E ele ficou esperando o seu pneu passar. Quer você queira, quer não, é Deus quem comanda a sua vida. Quer pareça loucura as palavras de Cristo, é Ele quem comanda a sua vida. Quer tantas vezes você enxergue as circunstâncias como algo que não tem nada a ver, como Deus, sem saber o que está fazendo, na verdade, desde os tempos eternos, Ele delimitou todos os anos da existência de cada pessoa, cada encontro que ela teria, todos os dias escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. A enfermidade daquela mulher começou
quando a filha de Jairo nasceu, e a enfermidade daquela mulher teve fim quando a filha de Jairo morreu. Isso, irmãos, é uma demonstração muito clara do próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando o pecado entra no mundo, o Senhor Jesus Cristo decide se fazer homem, descer, sofrer e morrer, para que no momento em que ele morresse e desse a sua vida, no seu último suspiro, aquele mal que nos acomete desde o nosso nascimento tivesse fim. Aquela menina morreu, aquela mulher foi curada. E é na cruz do Senhor Jesus Cristo, na morte dele, que nós encontramos a cura para a nossa condição de morte espiritual. Quando Cristo morre, nós somos libertos do pecado, nós temos vida eterna, porque é nele que nós cremos. A história da nossa quase morte espiritual, ela é interrompida por uma grande pedra no meio do caminho, uma pedra angular, uma pedra fundamental, o Senhor Jesus Cristo, que desce do céu, atrapalha o rumo de tudo, morre e nos dá vida. O Filho que morreu para que nós tivéssemos vida. A filha de Jairo morreu, e quando ela morreu, uma outra filha teve vida. O Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, e quando ele morre, os outros filhos têm vida. Talvez você tenha medo de algumas pedras que aparecem no meio do seu caminho, mas você nunca vai encontrar uma pedra tão gloriosa quanto o Senhor Jesus Cristo, que destruiu o seu destino de morte eterna, que atrapalhou o seu rumo a passos largos para o inferno. Ele é o único no qual você deve crer, como sendo aquele que programa não só os acontecimentos dessa vida, mas da vida futura. É aquele que tem em suas mãos todo o poder e executa tudo de acordo com a vontade dele, no tempo dele, para a glória dele, do jeito dele, e você só tem que baixar a cabeça e dizer: louvado seja o seu nome. Não importa o que aconteça com você. A morte de um filho dá fim ao sofrimento dos outros filhos. Cristo comanda tudo para a glória dele. Sempre foi assim e sempre será assim. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que tudo pareça loucura, por mais que você não compreenda as pedras no meio do caminho, o Senhor Jesus Cristo deve ser glorificado em absolutamente tudo que existe. Tudo acontece como Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, e você não escapa disso. Que você entenda hoje que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo abre os nossos olhos para compreendermos o seu senhorio, o Senhor que é Rei sobre nossa vida, sobre o nosso destino, o Senhor que é uma pedra no nosso caminho, mas foi uma pedra para a nossa salvação, se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, e nessa pedra nós somos construídos e não tropeçamos. Que assim o Senhor Deus te abençoe. Amém. Curve seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, gratos somos, Senhor, por esse texto de Marcos, um texto tão profundo, um texto que nos mostra o Teu Evangelho de forma tão viva, um texto que também mostra a nossa condição de dependência completa do Senhor, um texto que expõe os nossos pecados, a nossa corrupção, o nosso orgulho, o desejo de controlarmos a nossa própria vida. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Te pedimos que o Senhor aplique de fato essa palavra em nosso coração, que sejamos grandemente alimentados, a fim de glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo em absolutamente tudo que acontece em nossas vidas, entendendo que não importa o tamanho das pedras, não importa os atrapalhos, não importa o que aconteça, tudo é para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós te rogamos, em nome dele. Amém.